Acho que já abriu lá, parece. Carlão, pode começar. Sejam Pode ir, bem-vindos, Daniel. pessoal. Boa noite. Obrigada, Flávio. Boa noite, Flávia. Obrigada. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Boa noite, Marcela. Boa noite. E a doutora Marcela, nossa psicóloga aí, né? Hoje com o tema da palestra, por que a autonomia é importante para o desenvolvimento do seu filho, né? Um tema muito importante, nessa época mesmo que essa época de pandemia, né? Que nós precisamos, né? De estar mais em casa. Então, nós ficamos meio perdidos, às vezes, com o comportamento dos filhos e como educá-los nessa autonomia, né? E nada melhor do que uma profissional para estar nos auxiliando, né? De como nos comportar na educação dos nossos filhos, que às vezes a gente fica assim, meio perdido, né? E a Marcela está aqui hoje para passar um pouquinho, né, Marcela, de como a gente pode estar auxiliando os nossos filhos. Muito obrigada, e vou passar a palavra agora ao Carlão, que o Carlão vai fazer, né, o desenvolvimento da palestra aí, junto com a nossa psicóloga Marcela. E agradecer ao pessoal da associação também, que o pessoal da associação, através, né, da associação que nós estamos colocando um pouco, né, essas palestras de autoajuda dos profissionais para ajudar os pais também nessa parte de como desenvolver, né, no comportamento, na educação dos filhos. Então, muito obrigada à associação também, a EP, a Associação das Escolas Particulares também. Obrigada, a palavra agora com o Carlão. Carlão, seu microfone está fechado. Microfone. Desculpa, eu cortei para evitar aí o delay, né? Então, novamente, boa noite, pessoal. Boa noite, Marcela. Boa noite, dona Elza. Boa noite, Flávio. Né, com muito prazer que a gente aceita essa proposta, né, desempenhada pela Associação das Escolas Particulares, a AEP, em mensalmente estar fazendo uma sequência de palestras para permitir ou desenvolver entre os pais, né, uma capacidade de trabalhar um pouco melhor ou talvez até trazer ações mais fiéis, né, no que nós acreditamos. Então, isso é muito importante, não só para o colégio educador, mas assim como todos os colégios da EP. Então, hoje nós estamos aí com a Marcela Antunes, né, a nossa psicóloga, né, a Marcela é uma profissional exemplar aí nesse processo, aceitou esse convite em trazer um tema, né, um tema muito importante, e essa palestra que nós vamos fazer hoje, ela deveria ser há um tempo atrás, mas devido a ações do destino, né, Marcela, não permitiu ela acontecer o ano passado, e ela aceitou esse convite. Nós estamos hoje transmitindo aí a vocês o que é a autonomia. Então, eu vou dar a palavra aí à Marcela para ela se apresentar e depois a gente fazer um bate-papo, né, com ela sobre esse processo de autonomia de nossas crianças, e o nosso chat está aberto para quem quiser fazer perguntas, e aí depois ao final, a gente responde aí as possíveis perguntas que possam surgir. Tá, Marcela, boa noite. Boa noite, Carlão. Bem lembrado, há exatos 7 meses, né? Eu te avisava que eu não ia conseguir participar da live. Me lembro, né? Eu acredito que você também, você está relembrando aí. 2 dias antes. Foi um susto muito grande, até comentei depois no Instagram, né? Que foi o nascimento da minha filha, muito prematuro, a gente não esperava, mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. E então, né, a gente resolveu retomar, né, a pedido da associação, e eu me chamo Marcela Antunes, eu sou psicóloga, sou formada há mais ou menos há 10 anos pela Universidade Federal de Uberlândia, me especializei em neuropsicologia e atualmente eu trabalho com crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado,
dificuldades emocionais, dificuldades familiares. Então, eu trabalho orientando essas crianças e os seus pais, seus familiares, na busca de um melhor desenvolvimento, na busca de autonomia e independência. Marcela, esse processo ele é muito interessante, né? Quando nós trabalhamos todo esse processo, não só de autonomia, mas assim, trazer para o aluno essa independência, né? Então, esse processo ele é importante porque muitas pessoas nos perguntam, principalmente a parte da coordenação pedagógica, como que nós podemos trazer essa autonomia? Mas a gente tem que lembrar que a autonomia, ela tem um significado, né? Então, quando a gente olha esse significado no Aurélio, né, ele, no dicionário geral, né, eles nos mostram que a autonomia é a capacidade de se realizar processos aonde eu consiga fazer por si só. Mas, psicologicamente, a autonomia ela tem esse significado da forma de um dicionário? Isso, sim. A autonomia, nós precisamos pensar que ela vai envolver 3 passos. O primeiro deles é a iniciativa, a responsabilidade e a capacidade de tomar decisões. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Para a gente, nós que somos adultos, dirigir. Se eu pego o meu carro e saio dirigindo pela cidade, eu tenho autonomia para isso. Porque eu sei dirigir, eu passei pela autoescola, eu tirei a minha CNH. Então, eu tenho tanto iniciativa de pegar o meu carro e dirigir, quanto responsabilidade de arcar com as consequências dos meus atos. É isso que nós buscamos para as crianças. Então, se nós formos pensar nas tarefas que as crianças fazem, elas têm que trazer tanto a iniciativa, responsabilidade, quanto a capacidade dessa criança de tomar decisões. E aí, essas decisões, elas vão trazer consequências, sejam positivas ou negativas. Quando essa consequência vem e a criança lida com ela, principalmente se for uma consequência negativa, essa criança aprende a lidar com frustrações. No exemplo que eu te dei, por exemplo, de estar dirigindo o meu carro, se por alguma eventualidade eu me envolvo em algum acidente, eu preciso ter a responsabilidade e a capacidade de tomar a melhor decisão naquele momento. Então, eu posso dizer que eu tenho autonomia para dirigir o carro. Um exemplo da criança. Se os pais liberam essa criança para ficar em casa sozinha, ela já tem uma certa idade. Primeiro, esses pais precisam pensar, essa criança tem iniciativa? Se acontecer alguma coisa, ela vai ser capaz de pegar o telefone, me ligar, contactar alguém para me chamar? Ela é responsável para ficar sozinha? E terceiro, ela vai ser capaz de tomar decisões ali, caso ela precise? Então, sim, esse conceito que você trouxe do dicionário é muito parecido também com a autonomia que nós buscamos para as crianças, né, para o desenvolvimento delas. E interessante, eu acho que você deve lembrar, uma vez nós conversamos que eu ia escrever um artigo para uma revista, né, e eu escrevi sobre resiliência, né, que foi um processo muito interessante que eu vinha trabalhando, né, sobre essa questão da criança ter resiliência, né, o adulto ter resiliência, e muitas das vezes, né, as pessoas confundem, porque não só esse trabalho que eu fiz foi para a revista, mas também foi para as mídias digitais, também muita gente entrou em contato, né, pais e tal, perguntando se autonomia e resiliência têm o mesmo significado. O que a gente pode falar sobre isso, Marcelo? Então, não significa a mesma coisa, mas nós precisamos entender que a partir do momento que eu desenvolvo a autonomia, eu posso me tornar mais resiliente. Uma das consequências da autonomia é a resiliência. Então, eu vou conceituar, Carlão, e depois o pessoal vai acessar o seu artigo, que lá também ficou bem explicadinho, o que é a resiliência. Então, a resiliência, ela é um termo que nós importamos da física. A física, ela diz que a resiliência é a capacidade de algum material, algum objeto, suportar intensas pressões internas sem se desorganizar, sem deformar exteriormente. Então, se nós trazemos isso para a psicologia, né, para o nosso cotidiano, nós podemos entender que a resiliência é a capacidade que nós, seres humanos, temos de passar situações difíceis, situações estressantes, né? Todo mundo passa situações complicadas que causam muita tensão.
Mas nós não nos desorganizamos, nós não entramos em crise, não surtamos. Então, essa capacidade de resiliência, de suportar essa pressão, se tornar resiliente, é o que vai resgatar, talvez, a autonomia. Então, lembra lá atrás que eu te disse que a pessoa que tem autonomia, ela vai ter responsabilidade, ela vai precisar lidar com as consequências daquilo que ela faz, daquilo que ela escolhe. Então, se acontece alguma coisa de errado, que ela não desejava, eu tô lá dirigindo o meu carro e eu sofro um acidente. Eu não queria, mas eu aprendo a lidar com frustrações. Eu aprendo com as situações negativas. A partir do momento que eu aprendo com as situações negativas, daquilo que eu decidi, é um processo também para eu me tornar cada vez mais forte, cada vez mais resiliente. Então, pode tudo, desculpa. À medida que a gente vai enfrentando, né, essas dificuldades, nós vamos crescendo emocionalmente, mentalmente, cada vez mais. Então, é por isso que é importante os pais pensar no desenvolvimento da autonomia para os filhos, para que os filhos também se tornem cada vez mais capazes. Porque se nós pararmos para pensar, os pais não vão fazer para os filhos para sempre, né? Vai chegar um momento que eles vão exigir que a criança faça. Claro, Marcelo. Marcelo, e o interessante quando a gente observa essa questão, né, de entender que a autonomia é um processo que leva à resiliência, muitas das vezes a gente encontra, né, nessa vida pedagógica nossa, né, tanto na parte diretiva quanto na parte de coordenação pedagógica, supervisão, pais que observam, né, a criança, ela crescer e assumir algumas autonomias, né, por si só. Existe alguma fórmula, não vou dizer uma fórmula, mas existe alguma ação que a gente consiga ver ou consiga presenciar essa autonomia acontecendo a partir de uma determinada idade? Sim. Se nós pararmos para pensar, Carlão, a criança, ninguém nasce com autonomia, né? Quando nós nascemos, o bebezinho, ele depende exclusivamente do cuidado de alguém, seja da mãe, seja do pai, de uma avó, de algum cuidador. Ela não consegue fazer nada sozinha. Então, vamos pensar na mãe. A mãe amamenta o filho, ou então prepara o leite, traz para ele, troca as fraldinhas, faz tudo, coloca para dormir, dá o banho. Quando essa criança vai crescendo, ela começa a entender que ela é um ser humano, que ela tem corpo, que ela consegue fazer as coisas. Então, por volta de 1 ano e meio a 2 anos de idade, ela começa a fase do querer. Então, esse querer é o momento para trabalhar a autonomia naquilo que ela consegue. Então, sempre que nós formos falar aqui sobre autonomia, nós vamos pensar no que a criança consegue fazer, dentro da idade do que é esperado para ela. Como eu dei o exemplo do dirigir, eu não espero que uma criança dirija, pegue o carro e ande pela rua. Precisa que a idade chegue, os 18 anos. Mas, quem fazia tudo para essa criança antes? Era a mãe, era o pai. E os pais, os avós, os cuidadores, eles se sentem gratificados. É uma gratificação muito grande de cuidar de um ser humano, né? Por exemplo, eu tenho os meus filhos tão pequenininhos, você tem os seus não tão pequenininhos assim, e é gratificante para mim cuidar, dar um banho, amamentar. E eu tenho certeza que para você também, cuidar dos seus filhos, levar lá, né, para se inscrever passou no vestibular, vai para a faculdade. Então, nós precisamos pensar assim, é gratificante para o pai, mas para a mãe fazer pelo filho? Sim, é gratificante até certo ponto. Mas tem pais, mães, pais, avós, que às vezes sentem até medo de deixar a criança, o filho fazer. Não porque aquela pessoa vá se machucar, sofrer algum acidente, mas por perda desse laço, desse vínculo que ele criou. Então, muitas das vezes, as mães, os pais, eles estão conectados com os filhos pela doação, por aquilo que eles fazem. E tem muito receio, muita dificuldade em deixar de fazer, por acreditarem que não estarão exercendo mais a maternidade ou a paternidade. Então, muitos pais continuam fazendo por muito tempo algumas tarefas para os filhos. Então, isso é um problema, né? Um problema sério, né, o Marcelo, assim, quando a gente olha
no montante, né, de todo o processo, ter essa ação sendo realizada por pessoas que nos cuidam pode trazer problemas futuros, né, se a gente for pensar. Sim, com certeza. Carlão, eu gosto muito de um autor, eu acredito que você conhece ele é um psiquiatra que chama Isam Tiba. Acho que nós já comentamos sobre ele. Eu gosto muito, porque ele é muito objetivo. Qualquer dúvida, ele transforma em livros, palestras que ele fez, e ele responde com muita clareza e com muita objetividade. E ele fala em um dos livros dele sobre educação, disciplina infantil, que existem dois personagens, o folgado e o sobrecarregado. E que eles precisam existir, para existir o folgado, tem que necessariamente existir o sobrecarregado. Então, quando nós pensamos nas relações entre pais e filhos, nós vamos ver que o folgado, ele vai nascer a partir do momento que uma pessoa está se sobrecarregando. Então, ele chama os filhos de folgados. Mas por quê? Não porque os filhos nasceram folgados, mas porque os pais não ensinaram autonomia, não deixaram isso se desenvolver e acabaram fazendo pela criança. Então, se a gente pensar, a criança ela é pequenininha, ela tem 2 anos de idade. Não custa eu colocar uma comida na boca dela, eu tirar a roupa dela, dar o banho nela, escovar os dentes, pegar a fralda, jogar no lixo, pegar a roupinha suja, colocar no cesto de roupa suja. Então, essas atividades, quando a criança é pequena, é muito simples e muito fácil de serem feitas. Só que vai chegar um determinado momento que a criança vai estar tão acostumada a ganhar tudo desse pai, dessa mãe, desse cuidador, aí pode entrar avós, tios, babás, que também acontece muito da babá fazer pela criança, e ela vai acabar ficando acostumada a ganhar tudo, a receber tudo, não desenvolvendo autonomia. O Isam Tiba, não, é a Marcela, que está chamando essa criança de folgado. E quem é o sobrecarregado? É aquele que ficou por trás fazendo tudo isso para essa criança. Mas aí, sobrecarrega fazer algo para uma criança de 2 anos, 3 anos? Talvez não. Só que se eu não começo a ensiná-la lá com 1 ano e meio, com 2 anos de idade, ela vai crescer 4, 6, 8, 10, aí sim, vai chegar no ponto que os pais, aquela pessoa que faz, vai ficar completamente cansada, sobrecarregada, exausta, vai olhar dentro de casa, as mães, por exemplo, algumas mães que eu recebo para atendimento, elas relatam, eu chego em casa, a pia ainda está cheia de coisas para lavar, a casa está desorganizada, os materiais escolares estão esparramados pela casa toda, e se eu peço alguém para fazer, ninguém faz, então, para não estressar, eu vou lá e faço tudo. Muitas mães relatam isso. E aí eu sempre pergunto, sim, mas você ensinou a criança ou alguém a fazer? Não ensinei, porque eles são muito lentos, eles não fazem. Então, essa mãe, por não ter ensinado lá desde pequenininho, ou o pai não ter ensinado, e pensarem que as crianças não iriam dar conta, acabaram fazendo. Para exercer a maternidade, para ajudar a criança. Deixa essa criança de lado, pensa muitas das vezes, deixa ela aí, tadinho, coitadinho, deixa ele só brincando, vendo desenho, que eu vou fazendo. Mas vai chegar uma hora que essa criança vai ter 10, 15 anos, e aí você vai estar todo com o trabalho, né? O trabalho vai ficar todo para você. E aí, Marcela, de vez em quando tem alguns pais também que perguntam, né? Fala assim, Carlão, o meu filho é independente, mas quando você vai conversar com o pai, vai conversando, sentados, né? A gente vê que ele é uma criança independente que o pai confunde com autonomia, né? Então ele acha que por ser autônomo, ele é independente. A gente pode pensar um pouco nisso também, né? Para esclarecer isso aí também para os pais, né? Sim, a autonomia ela é diferente de independência. Se nós pensarmos em uma criança de 5 anos de idade, ela pode ter autonomia para escolher o que ela quer comer. A mãe pode perguntar durante o almoço ou o jantar, meu filho, tem carne, tem salada, tem verduras, tem arroz, tem feijão, tem macarrão. O que é que você gostaria que eu colocasse no seu prato? E a criança tem autonomia de escolher.
Ela tem autonomia de pegar a colher e levar à boca e se alimentar, mas ela ainda não tem a independência de preparar os alimentos. Essa criança de 5 anos, ela não vai até o fogão e cozinha. Ela não é capaz ainda de fritar a carne, preparar a salada, fazer o arroz. Ela tem autonomia para escolher, para comer aquilo que é próprio para a idade dela. Vou te dar um exemplo, Carlão, de uma mãe que eu atendi certa vez e que me disse assim: Marcela, o meu filho, ele era tão lento, mas tão lento, e eu sempre fui muito agitada, eu não tinha paciência para ensinar. Então, eu dei comida na boca dele até os 8 anos de idade. Com 8 anos, eu cansei. Aí eu perguntei, e com 8 ele passou a comer? Passou, claro. Se ela tivesse deixado ele comer com 2 anos, com 3 anos, ele teria comido. Só que ela não teve a paciência de esperar. Então, é aquela mãe que ficou sobrecarregada. Com 8 anos, a criança não demandava mais só comida na boca. Quantas outras atividades não precisava que ela fizesse? Então, nós precisamos pensar nisso. Será que meu filho já é capaz de ter autonomia e ser independente em algumas atividades? Será que essa independência, Marcela, por exemplo, se eu tiver aqui no colégio, as próprias escolas podem ajudar nesse processo de independência do aluno e de autonomia também? A gente consegue fazer algumas tarefas que traz, por exemplo, quando as coordenações emitem os horários para os pais, né, para conhecimento dos pais e dos alunos, né, trabalhar com esse aluno que ele consiga pegar o horário e saber qual o caderno, qual o livro, né, e sequenciar isso aí todos os dias. Isso é uma boa ferramenta para nós trabalharmos com os pais, para que eles desenvolvam isso em casa? Isso é excelente. Sempre eu trabalho no consultório, alguns pais que vão para a psicoeducação, quando os filhos estão na reabilitação e estimulação, é a questão da rotina, do horário. Eu sempre falo isso para eles: vamos trabalhar a rotina com os filhos de vocês. Para algumas crianças que têm déficit de atenção, a gente usa até uma estratégia que é o checklist. Fazer a lista, seja num mural, num quadro negro, ou até os bloquinhos, e a criança, à medida que vai fazendo, ela vai dando checklist naquilo que já está pronto. Então, os pais, eles podem organizar a rotina dos filhos, colocando isso como prioridade. Qual é o melhor horário para sua criança, para o seu adolescente, organizar a mochila? Ele tem em mãos, ele tem acesso a esse horário? É uma coisa que os pais podem deixar pronto. Então, vamos supor, se a criança estuda no período da manhã, à tarde, no final do dia, quando ela já tiver terminado as tarefas, lições de casa, ela vai olhar o horário de amanhã e vai colocar os livros para amanhã. A mãe, o pai, pode depois conferir para ver realmente, né? Será que está certo? Será que está faltando alguma coisa? Não no sentido de cobrar, de punir, mas ir ajudando. Porque todo comportamento, inicialmente, eu preciso fazer, eu preciso mostrar fazendo para a criança ver. Depois que eu fiz, eu vou falar para ela: agora você faça. E aí, à medida que ela for fazendo, eu vou supervisionando, ajudando inicialmente, depois eu só vou conferir para ver se está tudo certo. Marcela, então existem passos que a gente pode estar fazendo. Justamente. Então, assim, sempre quando nós vamos ensinar algum comportamento novo, um repertório comportamental, nós precisamos pensar: a criança, ela não sabe. Quem sabe sou eu que sou adulto, sei. Porque um dia eu aprendi, alguém me ensinou. E na maior parte das vezes, nós ficamos muito impacientes para ensinar alguma coisa para alguém. Isso é natural do ser humano. Sempre quando nós vamos ensinar, né? Se os pais que estão ouvindo, se você tiver que ensinar o seu filho, às vezes, uma leitura, uma continha de matemática, nós esperamos que eles aprendam rápido, peguem rápido. Então, a falta de paciência, às vezes, vem impedir esses passos. Por isso que eu sempre digo: vamos ensinar um repertório novo, um comportamento novo para a criança. Nós não vamos escolher o dia da semana, a segunda-feira, a terça-feira, que tudo tem que ser corrido e já tem que estar tudo pronto. Não, nós vamos escolher um final de semana, um feriado,
sexta-feira é feriado. Se você quer ensinar um repertório novo para o seu filho, comece sexta-feira, você vai ter 3 dias para ensinar, sexta, sábado, domingo. Então, quais são os passos para que você não se irrite, para que você não fique impaciente e que a criança consiga aprender? Passo número 1, vamos supor, eu vou dar um exemplo para ficar bem mais claro. Eu quero que a minha criança passe a tomar banho sozinha. Meu filho já tem 5 anos, mas ele ainda depende de mim para tirar a roupa, para dar banho, para tudo. Ele não gosta de tomar banho sozinho ou tem medo, né? Alguns pais até já relataram que o filho tem medo. Então, você acompanha essa criança até o banheiro, como de costume. Vai mostrar para ela como se tira a roupa, né? Então, se ela tem 5 anos, ela já tem mais ou menos uma noção. E você vai falando: olha, meu filho, camisetinha para cima, blusinha para cima, a bermudinha para baixo, senta para você tirar o tênis, põe o dedinho dentro da meia e vai mostrando e fazendo. Isso no primeiro dia, é o primeiro passo. Vamos agora, tirou a fralda, se ainda usa fralda, puxa aqui, puxa dali, se não, abaixa a calcinha ou a cuequinha, entra para o banheiro, abre o chuveiro para a criança e fala: agora pode entrar, eu vou colocar o sabão na sua mão, o shampoo na sua mão e você vai lavar. Então a criança, ela vai lavar bem lavado? Vai fazer bem feito? Provavelmente não, mas você vai dar lá para dar aquele acabamento final, mas deixa a criança fazer, se sentir, né, capaz. Lavou o cabelo, lavou o corpo, isso, agora vamos sair, toma aqui a toalha, enxuga o seu cabelo. Então, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? No segundo dia, você vai fazer de novo o mesmo processo. Só que você vai para o banheiro e vai dizer para o filho: e agora, por onde que nós vamos começar? O que a gente faz primeiro? Lembra, a camisetinha é para cima, e a bermuda para baixo, vamos tirar o tênis, o que tem que fazer? Tem que sentar, e vá dando comando verbal. Os comandos são verbais, porque você já fez, você já ajudou, agora você vai instruir. Agora você vai entrar, e eu vou colocar o shampoo na sua mão. Então você não vai mais fazer, você já vai dando as instruções. No terceiro momento, você vai supervisionar. Você vai estar lá, não vai dizer nada, ou um comando ou outro, e vai esperar para ver como que a criança faz. Se você precisar, você corrige. Mas tem comportamentos que não são simples de ser realizado e nem vai ser feito de um dia para o outro. Talvez, nesse primeiro passo, nós vamos ter que ficar 1 semana, 15 dias ou até 1 mês, mostrando, ensinando, né? Porque a aprendizagem, ela vem através da repetição. Então, para eu ser capaz de fazer, eu também preciso antes ter aprendido, ter memorizado, ter entendido todas as etapas do processo. Marcela, e você falando aí sobre essa questão já vai entrar aí o feriado, né, e tal, se a gente for fazer os passos de trazer autonomia para a criança, né, utilizar esse momento. E aí tô rindo porque eu vou lembrando, né, das ações da parte da pedagogia, trabalhando com o pai, com a criança, né? E aí, muitas das vezes, na vida de qualquer coordenador pedagógico, sempre vai acontecer isso. O pai chega e começa a ver que precisa a criança trazer autonomia e tal, e chega e fala assim: nossa, eu estou cansado, estou fazendo, estou sobrecarregado, isso e tudo. Aí eu vou e converso com o pai, não, ou com a mãe, né? Converso com os pais, fala assim: não, como que você faz? Não, é quando a gente vai fazer uma prova, eu estudo com o meu filho. Né? Então eu vou lá, pego o livro dele, estudo o primeiro livro, aí depois eu vou lá e grifo, que é mais importante, põe ele para estudar, aí depois eu vou lá e faço perguntas para ele responder, eu mesmo corrijo e tal, beleza. E eu tô cansado, falei assim: não, mas você tem que ensinar o seu filho a estudar sozinho, a gente tem que estar sempre ali naquela retaguarda e tal, beleza. Aí passa mais ou menos umas 2 semanas, vem as primeiras provas. Aí você vai pegar as provas, o aluno tira nota baixa. Aí chama o pai: o que aconteceu? Não, Carlão, você falou que tinha que estudar sozinho, eu deixei ele estudar sozinho, né? E pus ele para estudar sozinho e tal. Eu falei: não, mas não é assim, a gente tem que fazer passo a passo, nós vamos conversando, a gente vai pôr ele para fazer uma ação, para fazer outra. Então foi muito interessante isso que o senhor falou, porque se algum pai que está assistindo, talvez já aconteceu com ele vai lembrar disso, que tem que ser uma ação o quê? Sequenciada. E uma outra parte que também, conforme foi falando, eu fui lembrando, né? Foi a questão, uma vez uma mãe chegou em mim e falou assim: Carlão,
Tem como eu conversar com a psicóloga do colégio? Eu estava trabalhando ainda em Minas, ainda antes de eu vir para cá, já tem um tempo isso. Tem como eu conversar com a psicóloga do colégio? Eu falei, tem. A psicóloga, normalmente, educacional, ela tanto atende o pai, quanto atende a criança, para ver talvez tem algum conflito na família e tal, para ajudar. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque meu filho não me pede mais nada. Para estudar ele não me pede, para servir a comida ele não me pede, né? Para acordar ele já acorda com o próprio celular, que na época não tinha celular. Né? Não sou antigo não, Marcelo, mas tinha rádio, relógio na mesa de cabeceira. Então, rádio e relógio você pode ver que já é um tempinho isso, né? Hoje os meninos acordam por celular, né? E aí falou assim, ele já põe no rádio relógio lá, eu não tenho que fazer mais nada, eu já estou me sentindo perdida, eu estou com a síndrome do ninho vazio e tal. Então a gente também tem que falar um pouquinho disso, né? Talvez o pai vai escutar e vai começar a trabalhar essa autonomia, mas ele também pode sentir um pouco sozinho, né? Depois disso, não pode, Marcelo? Pode ser natural, porque nós, seres humanos, quando temos os nossos filhos, né, quando nós cuidamos de alguém, até mesmo os avós ou as babás, se a gente parar para pensar, qual é a função? Qual é a função da babá? É cuidar da criança integralmente. Então, algumas mães sentem isso, que é minha obrigação, é o meu papel, cuidar integralmente. E a partir do momento que isso não é feito, vem aquele sentimento de culpa. Mas será que eu não estou abandonando? Será que eu não estou deixando? E muitas das vezes deixa de desenvolver a autonomia, a independência, até a capacidade da criança em passar por frustrações. Então, se a gente pensar que a frustração, ela vem de algo que nós não conseguimos fazer, e os pais evitam muito isso, né? A gente percebe, você como coordenador, eu tenho certeza que muitas das vezes os pais evitam a frustração, acreditando que se o filho ficar frustrado, vai ser algo negativo. E não é verdade. Se a gente souber lidar com a frustração, olha o quanto que essa criança não é capaz de crescer mentalmente, emocionalmente, porque ela vai entender aonde ela errou, ela vai saber que a frustração vem, mas que ela é capaz de superar, ela vai descobrir sentimentos novos. E, infelizmente, já vi pais que vão brincar com os filhos, que vão fazer atividades ao ar livre, e a criança sempre tem que ganhar, a criança sempre tem que vencer. Porque se o pai chega na frente, se o pai bate a bola e faz ponto e faz gol, a criança se joga no chão e começa a chorar. E, Marcelo, isso também veio uma fase, né? Você conhece meus filhos, né? E já aconteceu isso. Então, eu sempre gostei de esporte e tal, essas coisas. E aí, um dia eu estava na praça brincando, né? E eu não lembro se a brincadeira era de pegar alguma coisa e voltar, alguma coisa dessa maneira. E a pessoa achou ruim, porque eu estava sempre indo e buscando, sempre indo e pegando as coisas, né? Ela falou assim, não, seu filho tem que ganhar, senão ele vai se sentir uma criança derrotada e tal. Eu falei assim, não, mas não é por aí. Né? A gente tem uma ação de trabalho, de brincadeira, né? de observar, então a gente tem que ter essa preocupação como pais de não deixar sempre as coisas serem da maneira que a criança quer, porque isso pode talvez não trazer uma autonomia, mas trazer uma dependência, né? A gente pode ter essa preocupação. Carlão, e eu sempre falo para os pais quando eles vão no consultório, né, ou até aqui na escola para alguma orientação, eu falo assim, o mundo, ele não é feito de pai e mãe. Olha aqui para você ver essa japonesa brava aqui, ó, é feito de chefe. A hora que ela chega com essa cara assim, ó, todo mundo, ó, para debaixo da mesa. Então, o mundo, ele é feito de chefe, ele é feito de colegas de trabalho, é feito de sogro e sogra. Meu sogro e minha sogra estão me escutando, né? Mas, assim, às vezes os pais têm tanto medo de deixar a criança se expor, de se frustrar, de errar e aprender, que quando ela vai para a faculdade, quem está lá é os colegas, são outros professores, que o seu pai não vai conversar com o professor da faculdade. Meu pai, pelo menos, que foi um pai muito preocupado, minha mãe, não foi na faculdade conhecer meus professores. Não vieram conhecer minha chefe, né? Eu posso falar para o meu pai, pai, a dona Elza está brigando muito comigo, falou assim, não pode deixar que eu vou lá resolver. Imagina como seria o mundo
se nós não tivéssemos aprendido lá na infância, na adolescência, para chegar até aqui, como que nós seríamos capazes de conversar uns com os outros e nos entendermos? Ouvir um pouco, muitas das vezes, né, o não pode trazer aí a observação da autonomia crescendo, né, Marcela? Lembrança dos meus filhos agora, viu, na educação. Que bom. Não sou brava, não. Nem um pouquinho. Ô, Marcela, quando a gente observa essa relação, até quando a gente está estudando, né, existem algumas faixas etárias para a observação da autonomia, né? Então, assim, aqui nós estamos com várias escolas assistindo, até peço desculpa, né, para todos, a Marcela não está sabendo do que eu vou falar, nem a dona Elza, né? Mas, ao mesmo tempo que eu estou aqui com a Marcela, de vez em quando vocês podem estar observando, eu estou olhando lateralmente aqui, mas é porque eu fico observando a transmissão acontecendo no YouTube, né? Nós tivemos um probleminha no início da transmissão, os primeiros 10, 15 minutos aconteceu um probleminha, nós tivemos que fazer a troca do link, né? E já avisamos a todas as escolas, mandamos nas mídias sociais dessa possibilidade, mas toda essa entrevista não, né? Esse bate-papo que estou fazendo aqui com a Marcela, que é um bate-papo descontraído que nós estamos fazendo, nós vamos jogar tanto nas mídias sociais dos colégios, quanto também no YouTube da app, né, como uma mídia gravada, né, e espero que vocês gostem, ainda não terminou, espero que vocês gostem, deixe lá nos comentários, e quem sabe a gente conversa aí com a app, a gente volta novamente com esse tema, ou com outro tema, nesse formato diferente aí de bate-papo, de brincadeira, né? Então, Marcela, essa relação que o pai que está vendo aqui, talvez ele quer entender se talvez o trabalho que ele está fazendo em casa, a educação que ele está transmitindo, tem a autonomia requerida de acordo com uma faixa de idade. Eu li há muito tempo sobre essa questão dessa observação pedagógica de autonomia, né, e a gente tem alguns parâmetros, né, mas nada melhor do que uma pessoa especialista na área, principalmente uma neuropsicóloga, para falar sobre essas faixas etárias, né, que o pai pode entender um pouco mais. Sim, quando nós falamos da faixa etária para o desenvolvimento da autonomia, nós vamos pensar no desenvolvimento neuropsicomotor, que é aquilo que a criança já tem capacidade neurológica e psicomotora para realizar. Então, se nós pensarmos um cesto de roupa suja, que pesa 3, 4 quilos, uma criança de 2 anos é capaz de carregar? Não, talvez ela pode até se esforçar, mas isso vai atrapalhar o desenvolvimento motor dela. Então, nós vamos pensar, sempre quando eu tiver alguma dúvida, será que isso a minha criança é capaz de realizar? Não vai estar causando um desgaste físico ou até emocional? Ela é capaz de fazer? Então, uma criança com 2, 3 anos, o que ela já pode fazer? Ela guarda os brinquedos dela, ela guarda os seus sapatos, ela sabe aonde que fica o sapateiro. Então, o que os pais podem fazer? Vamos lá, é hora de guardar os brinquedos, é hora de guardar os sapatos. E, num primeiro momento, a criança vai, se você nunca fez isso, se você tem um filho de 2, 3 anos, ele vai te olhar e falar assim, o que está acontecendo? Né? Mas, se desde pequenininho, 1 ano e meio, 2 anos, e aquilo já foi entrando num clima de brincadeira, com 3 anos e meio, 4 anos, se o sapato estiver na sala, você pode dizer para a criança, o seu sapato está aqui na sala, onde guarda? Então, ele já sabe, ele já tem autonomia para guardar as próprias coisas. Então, ele é capaz de guardar as próprias coisas, ele é capaz de pegar o lixo dele mesmo, uma fralda que trocou. Meu filho de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, toma aqui sua fraldinha, agora vai lá e joga no lixo, se for o alcance dele, ele sabe onde que fica. Ajuda aqui a mamãe ou o papai a dobrar esse pano, a sua camisetinha, a guardar nessa gaveta aqui que está ao seu alcance. E em termos escolares, ela já é capaz de fazer alguns rabiscos, né? Faz uns tracinhos para baixo, para cima. Algumas crianças estão começando a desenvolver o círculo, né, nessa parte motora, e também ela é capaz de reconhecer números e letras. Então, nós também precisamos estimular cores, formas, números, letras, isso para uma criança de 2, 3 anos. Ah, mas o meu filho já tem 4 anos e ainda não faz isso. Então, posso começar? Pode.
daquele jeito que nós falamos, através de um novo ensinamento, de um novo repertório comportamental. Então, eu vou escolher um dia que eu tiver calmo, que eu tiver com paciência, com tempo para ensinar. A criança de 4, 5 anos, ela já é capaz de, com pouca quantidade de água, regar as plantas, né, sem ser muito pesado. Ela já come com talheres, ali com 2 anos, 3 anos, você já pode entregar a colherzinha, o garfinho de plástico, e ela já é capaz de levar na boca, e com 4, 5 anos ela já come sem sujar muito, né? Ela já vai ao banheiro sozinha, ela já arruma a própria cama, vai ficar, esticadinho? Não, mas aí você já vai mostrando como é, já vai ensinando. Puxa dali, puxa daqui. Eu não sei se vocês faziam isso antigamente, mas eu me lembrei agora que quando a gente ia passar férias na fazenda, era aquele tanto de menino, né? E a minha avó falava, vocês já arrumaram as camas? E aí, para ficar mais fácil, a gente sempre ia de 2, um pegava de um lado, do outro. Voltamos? Voltou, tá normal, tá? Um pegava de um lado, o outro pegava do outro, juntava as pontinhas e ia virando o lençol, ia lá, encontrava as pontinhas, puxava por baixo. Então, isso já é ir desenvolvendo autonomia, arrumar a cama, né? Ela já ajuda a tirar o pó, por exemplo, dos móveis, se ela não tiver nenhum tipo de alergia. E também já pode ir organizando a mochila escolar. A mãe, o pai, o responsável pode mostrar, olha, na sua mochila vai isso. Então, já pega aqui e leva. Tá vendo sua mochila? Coloca lá dentro, você já é capaz de fazer, para ele já saber o que vai dentro da mochila. 6 a 8 anos, já pode ajudar a tirar a mesa, né? Foi feita uma refeição, já pode recolher os pratos, os garfos, os talheres e colocar na pia. Pode auxiliar no preparo de alguma refeição, cuidar de algum animal de estimação que tiver em casa, ser responsável por colocar água, comida, passear com o animal. É uma criança que também já se veste sozinha, faz as tarefas de casa, mas com o adulto ainda supervisionando. Uma criança de 9 a 11 anos, ela faz listas de compra, a mãe pode falar, pai, o que você acha que está faltando aqui em casa? Faz uma lista para mim, que eu vou no mercado, eu gostaria de saber o que está precisando. Essa criança já é capaz de fazer e colocar essa lista para os pais. Ela pode ajudar a cozinhar, né, sempre com supervisão. Troca a roupa de cama e ela já é capaz de colocar melhorzinho, mais bem esticadinho. Lava as louças, ajuda, né, nas tarefas de casa. E faz as próprias tarefas escolares sem muita ajuda. Os pais podem e depois supervisionar. E a criança, a partir dos 12 anos de idade, já é uma criança que consegue fazer praticamente tudo dentro de casa. Perdão, é porque estava dando recuo. E atividades dentro de casa, né, também são incentivadas também para a gente trabalhar. Então, assim, ajudar, igual você falou, né, vai uma casa, tirar alguma coisinha, ajudar a lavar a louça, porque amanhã esses meninos vão estar aí na faculdade, muitas das vezes morando longe de nós, eles já vão saber como fazer, como desenvolver, né? Isso. Então, alguns pais, quando vão ao consultório, né, ou vêm para alguma orientação, e eu sempre investigo essa questão da autonomia, de como que a criança está dentro da faixa etária. Até para orientar sobre isso, né? Porque isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, para um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento mental, emocional. Então, dentro dessa investigação, eu sempre oriento os pais. Eu falo, olha, faça o quanto antes. Faça o quanto antes, porque ele não vai ser criança para o resto da vida. Ele vai crescer, ele vai sair de casa, ele vai morar sozinho. E aí, você vai ficar lá? Você vai fazer tudo? Você vai cozinhar, você vai pôr as roupas para lavar, você vai passar, né? Porque algumas crianças, alguns adolescentes, eles sonham em fazer faculdade fora de casa. Às vezes não vai ser aqui, né, na cidade de Caldas Novas, não vai ser na sua cidade. Então, quando ele for morar em outra cidade, algumas mães falam assim para mim, eu vou junto, eu vou também, eu vou alugar uma casa e vai ficar nós dois, ou o pai vai também. E aí, se a gente for parar para pensar, mas essa criança, será que ela é incapacitada de morar sozinho? Não, não é. Ela é capaz. Ela é capaz de fazer, ela é capaz de cuidar de si. Por isso precisa ser ensinado. E também nós precisamos pensar, a faculdade, a saída de casa é o momento do seu filho.
É o momento para ele crescer, se desenvolver. É claro que você vai lá, você vai dar o suporte, você vai dar todo o apoio. Mas aquela ideia que nós temos de que, o meu filho vai crescer e eu vou mudar junto com ele, nós precisamos pensar até num relacionamento saudável. Será que eu vou estar num relacionamento saudável com o meu filho a partir disso? E Marcela, já que você comentou essa parte assim, sentimental, né? O interno mesmo da criança, né? A gente tinha que pensar, né? Qual o sentimento que uma criança pode ter quando ele desenvolve totalmente a autonomia? Uma pessoa, uma criança, um adolescente que está desenvolvendo autonomia dentro da sua faixa etária, ela é uma pessoa cada vez mais capaz. Então, quando eu me sinto capaz por aquilo que eu estou realizando, automaticamente eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. Então, um dos sentimentos que a criança passa a ter é de autoconfiança. Lembra o exemplo do carro? Quando eu peguei o meu carro e ia dirigindo, eu preciso ter autoconfiança, eu me sinto bem, eu me sinto capaz quando eu vejo que nada de mal aconteceu. Apesar de que se o meu pai estiver escutando, ele vai lembrar quando eu dei ré no carro dele na garagem e destruí. Mas eu fui lá meio que fuçar. Quem nunca entrou dentro do carro do pai? Mas eu não tinha 18 anos ainda, então eu não tinha autonomia para fazer aquilo. Então, nós precisamos ensinar para que acidentes não aconteçam. Mas a partir do momento que eu já era maior de idade, que eu já era capaz e tinha autonomia, como que eu me senti passando na prova lá da habilitação? Me senti capaz, me senti autoconfiante. Então, nós já causamos algum acidente, algum desastre por falta de autonomia? Certamente sim, eu conheço muitas outras histórias. Um exemplo que eu vou dar, Carlão, é de uma mãe que certa vez me procurou para atendimento e nessa questão de investigação da autonomia, ela me disse assim, eu não tenho coragem de deixar meu filho ir até a cozinha porque eu morro de medo dele pegar a faca e se ferir. E aí, né, quantos anos que tem essa criança? Tem 13 anos. Tá. Então, as facas ficavam todas escondidas porque a criança de 13 anos uma criança típica, né, sem nenhuma alteração de comportamento, de desenvolvimento, não podia ir na cozinha pegar a faca. Certa vez, a mãe não estava em casa, precisou sair, sempre a mãe que fazia a comida, entregava o almoço, o lanche, tudo para essa criança. E aí a mãe precisou se ausentar e ele sentiu fome, falou, vou na cozinha, vou fazer alguma coisa para eu comer. Pegou o pão, pegou o presunto, mussarela, leite, Toddy, e pensou, eu sei fazer, eu já vi minha mãe fazendo. Eu vou colocar no micro-ondas, vou colocar tudo no micro-ondas. Colocou o leite na caneca, colocou o Toddy, passou a manteiga no pão, colocou o presunto, a mussarela, micro-ondas. Quanto tempo que eu preciso para isso ficar pronto? Vocês sabem, vocês já usaram o micro-ondas, mas ele não sabia. 10 minutos, vou colocar 10 minutos, porque deve que é 10 minutos. Foi para a sala assistir série. Passados 10 minutos, o micro-ondas apitou. Quando ele chegou na cozinha, o que tinha acontecido? Derramar, virada a maior bagunça. O leite ferveu, o queijo derreteu, o pão queimou. Em tempo da caneca, estava tão superaquecida, estourar e causar um acidente. Então, tá vendo que a preocupação da mãe de esconder e não deixar fazer poderia ter causado um problema muito maior por falta de autonomia? Não é que essa criança era incapaz, é porque ela não foi ensinada. Então, nós precisamos pensar nisso. Eu preciso ensinar, porque se eu ensino, ele é capaz de fazer. E quando eu não estiver, eu posso ficar tranquila, porque ele é uma criança confiante, é uma criança feliz, é uma criança motivada, é uma criança que sabe fazer. Interessante, Marcela. Marcela, eu acho que a gente já abordou todos os processos que eu acho que a gente tem como curiosidade de autonomia. Eu vou perguntar para o Flávio, né? Como eu falei no início aí, se alguém tivesse alguma dúvida, né? Quisesse perguntar, poderia colocar no chat do YouTube, né? E o Flávio vai nos passar. Flávio, tem alguma coisa aí que o pessoal pediu alguma explicação, alguma coisa relacionada? Flávio?
Você abriu o seu áudio, mas deve ter alguma... Oi, estão me ouvindo? Estamos, Flávio. Aí, show de bola. Nós tivemos um problema do link, então o chat nosso hoje, ele travou e etc. Nós temos aqui o comentário da Ana Paula, só aprende quem faz, tivemos a Daiane participando, o João Vitor, a Dona Elza, enfim. Eu fiz uma pergunta que não tem muito a ver aqui com autonomia, mas eu acho que tem a ver muito com essa situação toda que nós estamos passando, que eu tenho uma filha de 5 anos, a Manuela, e eu tenho pegado ela aqui de madrugada andando, dormindo. O que pode estar acontecendo? Tá. Olha, eu vou falar o que todo psicólogo fala, né? Isso é clássico. Não posso dar diagnóstico sem antes investigar. Mas isso é claro. Mas, assim, é uma preocupação e nós precisamos ficar atentos ao sonambulismo, a algum transtorno de ansiedade que pode estar se desenvolvendo. Então, a criança, quando ela chega nessa faixa etária de 4, 6, 7 anos, ela já tem uma consciência sobre ela mesma. Começa as preocupações, principalmente preocupações com os pais, preocupações com a morte. Então, nós estamos vivendo um tempo muito complicado, um tempo muito difícil. A pandemia, né, do novo coronavírus, que começou o ano passado aqui para a gente e se estendeu até esse ano, tem trazido muita preocupação, né? Então, nós voltamos a trabalhar, nós estamos com as crianças na escola, mas tomando todos os cuidados, sempre com muita preocupação. Mas isso não quer dizer que as crianças também não sintam, não absorvam. E cada um tem uma forma de manifestar. Como que eu posso manifestar a minha ansiedade? É perdendo o sono, ou é dormindo demais, ou é tendo esses episódios de sonambulismo, de andar pela casa e ainda estar dormindo. Eu posso comer demais, uma compulsão alimentar muito grande, ou eu paro de comer, eu não sinto tanta fome, porque eu começo a ver tudo que está acontecendo e me preocupo com essa situação. Então, nós podemos ter vários desajustes no nosso corpo por causa da ansiedade. E também é importante investigar como que está a situação da sua filha dentro de casa, como que está o relacionamento com os pais, se teve a perda de algum familiar ou algum amigo recentemente, se teve a chegada de algum irmãozinho mais novo. Então, pode ter acontecido algo estressante para ela estar desenvolvendo essa ansiedade. Mas tem que levar para avaliação, porque só na avaliação que nós vamos coletar todos esses dados familiares, emocionais, né, afetivos, comportamentais, para chegar num diagnóstico correto. Aí vem aquela pergunta, né, Marcela? Isso é normal? Isso é normal? Isso acontece? Mas está certo, é assim que isso tudo passar, eu sei que nós temos que buscar, achar o auxílio, né? Para essa questão aí. E não tem sido só um dia, não, é recorrente isso. Então, Obrigado, bom, Flávio, assim, não deixa passar. Então, é um recado que eu vou dar para todos os pais. Todo mundo que está me escutando, às vezes identificou alguma coisa no filho, não só da autonomia, mas de algum desajuste. E a pergunta é essa, a gente sempre se pergunta, né? É normal? Né? A questão da normalidade é o que está ali dentro da curva normal. As crianças da mesma faixa etária, da mesma idade, mesma escolaridade, passa por isso? Não, então não é normal. Mas nós precisamos entender que pode acontecer, é dela. E os pais também se perguntando isso, mas então eu vou deixar mais para frente. Cuidado, porque aquilo que a gente cuida com antecedência, eu tenho resultados mais positivos. Então, nós precisamos pensar na neuroplasticidade, com tudo que nós vamos fazer. A criança, ela nasce com um potencial de neuroplasticidade muito grande. O que é essa neuroplasticidade? É uma propriedade que o nosso cérebro tem de criar cada vez mais conexões. Então, o primeiro ano de vida da criança, desde o nascimento até o primeiro ano de vida dela, é um período de maior neuroplasticidade, é onde ela mais vai aprender, mais vai se desenvolver. Antes ela não sabia nada, com 1 ano ela sabe andar. Ela não sabia nada, com 1 ano ela sabe falar.
mamãe, papai, algumas coisinhas. E a neuroplasticidade, ela é uma propriedade que ela vai diminuindo ao longo dos anos. Então, quando eu estiver lá na idade do Carlão, provavelmente a minha neuroplasticidade já vai ter diminuído muito, porque eu sou muito mais jovem do que ele. Então, nós precisamos entender que a criança, ela ainda é capaz de uma neuroplasticidade muito grande, principalmente as crianças pequenininhas com menos de 6 anos. Ah, mas é só com menos de 6 anos que tem neuroplasticidade? Não. Com todas as idades eu posso criar novas conexões, mas o cérebro da criança, ele é muito mais rápido. Você ensina uma coisa agora, ela já pega com facilidade. Então, a sua filha, com 5 anos, ela pode aprender um novo repertório comportamental com muito mais facilidade do que uma criança que tem 10, 12 anos. Marcelo, um pai mandou aqui para mim a preocupação hoje aí com a pandemia que nós estamos passando, né? Trouxe aí também um processo de autonomia um pouco diferenciado, né? Então, hoje, a gente permite os nossos filhos saírem de casa, né? Como ele colocou assim, permite sair de casa, mas permite sair com uma preocupação ainda muito maior, né? Do que a gente pode receber, né? Pelo que eu entendi aqui, receber do que pode trazer para casa se eles não tiverem um pensamento, se não teve uma boa instrução também, né? Do que deve ser, do que é certo e que é errado. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque infelizmente ainda é muito incerto. Nós não temos certeza na área da saúde, na área social, na área emocional. Então, nós vamos ter, a partir de agora, prejuízos muito grandes. Se nós pararmos para pensar, não só prejuízos na área da saúde e emocional, mas também de vínculos, de relacionamentos, porque muitas crianças, por exemplo, de faixa etária 2, 3 aninhos, que é ali o ponto para eles irem para a escolinha, começar a estudar, falta isso, porque a criança com essa idade, ela não vem para a escola para aprender, mas ela vem para socializar, para interagir, para aprender as regrinhas, né, mais básicas da convivência. E quando a gente tira isso, tira do adolescente esse ir e vir, vou na casa do meu amigo, vou praticar um esporte, nós também estamos privando essas crianças, esses adolescentes e até nós mesmos desse contato, dessa interação. Porque nós, seres humanos, e principalmente o povo brasileiro, né? Vamos lembrar aqui da Copa do Mundo. Copa do Mundo, todo mundo sai na rua, todo mundo se abraça, né? Enfeita os lugares, enfeita as casas. Então, nós somos um povo muito caloroso, nós gostamos do contato. Se nós formos pensar em outros países, nem tanto. Mas o Brasil, sim. Então, nós somos acostumados com isso, com esse contato, com esse afeto, com essa troca. E a partir do momento que nós somos limitados a isso, isso vai causando também problemas não só emocionais, mas também sociais, principalmente em quem precisa desenvolver agora. O Flávio falou que não tem muitas perguntas, né? Então, acho que nós já estamos tranquilos, né? Já passou um tempo legal. Eu gostei muito desse bate-papo, Marcela. Nós temos que fazer isso mais vezes, né? Com certeza. Esperamos que a associação nos chame novamente, a gente faça de novo. Isso aí vai ser muito bom sempre, né? A gente está em contato e está aprendendo cada dia mais. Dona Elza, a senhora quer fazer um encerramento, por favor? Nossa, tudo que a Marcela falou me fez lembrar aí na infância dos meus meninos. Eles sempre falam para mim que eu fui muito rígida, que eu cobrava muito. Mas, assim, eu sempre explicava para eles o porquê da cobrança, né? Então, essa coisa de dar autonomia, eu também dei, ajudava nos estudos, igual você falou, mas também teve uma época que eu falei assim, agora vocês têm que caminhar sozinhos. E lembrando do fato, quando ensinei, né, como eles deviam agir, quando eles iriam morar sozinhos mesmo, quando foram para a faculdade. Para você ter uma ideia, eu ensinei eles até a costurar. Porque eu falei, se uma roupa de vocês rasgarem, como que vocês vão costurar? Porque eu sempre costurava. Aí, no dia que eles falaram assim, que eles já iam estudar para fora no ensino médio, que eles foram estudar, e aí eu ensinei eles a costurarem. Aí, quando eles fizeram o curso de medicina, eles lembraram, falou, mãe, você me ensinou a costurar e eu tive que aprender, aos mesmos pontos que você me ensinou, eu utilizei no curso de medicina. Então, assim, muitas coisas
a gente falha, né? Como pais. Mas eu acredito, assim, que a gente faz o possível, né, para poder ensinar da melhor forma possível os nossos filhos. Né? E eu vi hoje pelo teu filho, né? Que no começo ele chorava que não queria vir para a escola. Hoje ele deu tchau para você que não queria ir embora para casa, né? Então, você insistiu, né? Que ele ficasse, que ele chorou, você não veio buscar porque ele chorou. Você falou, não, tem que ir para a escolinha. E ele acostumou, né? Então é isso, você deu autonomia e falou para ele, tem que ficar, tem que estudar, você foi lá e explicou para ele. E isso é importante mesmo, a gente explicar, né, para os nossos filhos como que nós temos que fazer. Muito obrigada, a palestra foi ótima, pena que deu esse probleminha no começo, né, na transmissão, aí eu estava indo lá para o YouTube, aí não estava conseguindo, só estava travando, aí eu voltei para cá. Então, assim, muito obrigada mesmo. Tomara que nas próximas dê tudo certinho aí e que tenhamos mais participantes, né? Fazendo perguntas aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Muito Carlão. obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigada a todos que participaram, que conseguiram participar da nossa live aí com a Marcela. Meninas, eu vou pedir para vocês que aí vocês fechem as câmeras, tá? Porque até o YouTube fazer todo o restante da transmissão. Muito obrigado, pessoal. Terminou. Beleza. Obrigado, Flávio. Marcela, Carlão, Dona Elza. Vou falar um negócio para vocês. A gente programa tudo certinho para ficar ok. E, né?